E aí, viajante, tudo bom? Hoje vim tirar uma dúvida que muitos têm, que é o quê? Viajar com menores de idade, com transporte terrestre ou aéreo. Bem, para o transporte terrestre, vamos ver o que diz a lei. Ó, para crianças menores de 12 anos que viajam acompanhado de pai, mãe ou parente de até terceiro grau, o que é o parente de terceiro grau? Avô, tio, avós, tios ou irmãos maiores de 18 anos. Esses são os parentes de terceiro grau que a lei contempla. Guardião ou tutor legal é necessário certidão de nascimento ou uma documentação de identificação da criança, do menor de idade, no caso, e o documento de identidade do adulto para comprovar o grau de parentesco. Ou, se a criança tiver de 12 a 18 anos, já é um adolescente, ele já pode viajar sozinho, certo? Precisando apenas de uma autorização dos pais com firma reconhecida. Vamos lá, o que a lei diz? Para viajar sozinho dos 12 aos 18 anos é necessária autorização dos pais com firma reconhecida. Aí, ok. Se for para o exterior, ela vai ter que viajar com essa autorização também. E se for viajar com terceiros, no caso, ou seja, vai viajar eu, né, sou uma pessoa do exterior, e mais uma criança. Estou levando meu sobrinho para Buenos Aires, por exemplo. Eu vou ter que levar uma autorização escrita e emitida pelos pais da criança, com firma reconhecida. O ideal que eu aconselho é o quê? Quando for fazer essas viagens, uma viagem que seja internacional, sempre procurar o conselho tutelar, porque eles vão estar sempre mais atual. Meu cabelo, gente, como é que tá? Eita. Então, vai estar atualizados com a lei e vão poder orientar bem melhor, sempre porque o que acontece toda a legislação que é referente a criança e adolescente segue a regra do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, o que acontece? Ele é da área de turismo, só que ele é regido por uma segunda lei, que é o caso do ECA. Então, o que acontece? Pode ser necessário novas autorizações, eu não sei em que período você vai estar assistindo esse vídeo, hoje, em 2018, você fez uma autorização com firma reconhecida, a criança já pode viajar desacompanhada ou para o exterior acompanhado com um terceiro que mora no exterior, um estrangeiro nesse caso. Pode ser que ano que vem já seja diferente. Mas, em todo caso, meu conselho é sempre verificar junto ao conselho tutelar para saber das autorizações, o nível de autorização. Porque, por exemplo, para o voo aéreo, né, no caso para a viagem que envolve aéreo, esse caso que eu falei agora, autorização com firma reconhecida e tudo mais, é para viajar de ônibus. Agora, para viajar de avião, o que a gente tem que fazer? Se a criança for menor de 12 anos e estiver acompanhado de um pai, né, no caso de um dos pais, pai ou mãe, ele vai precisar da autorização do outro pai, expressando bonitinho que está lá, que ele vai viajar com a criança e que a criança está viajando com o outro pai, com a minha autorização. Por exemplo, meu filho vai viajar com a minha esposa, então minha esposa vai fazer uma autorização falando, olha, a senhora fulana de tal vai viajar com fulaninho e eu estou autorizando. Só que essa autorização tem que ser feita no conselho tutelar para ter validade, senão a criança não embarca. Mesma coisa, se ela for viajar desacompanhada. Se ela for viajar desacompanhada, ela precisa da autorização dos dois, do pai e da mãe. Feita da mesma maneira, diretamente no conselho tutelar, onde o juiz vai emitir essa autorização para que a criança possa viajar desacompanhada. E aí entra alguns fatores como o serviço de crianças desacompanhadas da companhia aérea, e cada companhia aérea, aí tem que ser necessário consultar cada companhia aérea para como proceder com crianças desacompanhadas, pois cada uma tem uma regra diferente, um serviço diferente a oferecer para essa criança. Vamos ver o que diz a lei sobre a autorização. Artigo 83 do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, seção 3, artigo 83. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. Ó, já começa aí. A criança não pode sair da comarca dela, ou seja, aquela criança ela mora em São Paulo,
Ela não pode sair de São Paulo de maneira aérea, né? De um voo, sem autorização judicial. A autorização não será exigida quando trata-se de comarca contígua à da residência da criança, se a mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Ou seja, eu estou em Campinas e vou viajar para Paulínia de aéreo. Não faz muito sentido, mas pode ser que aplique-se em alguma região do país. Não conheço nenhuma região que tenha... Você vai utilizar um transporte aéreo numa cidade vizinha, né? Esse é o item A. Item B. A criança estiver acompanhada, ou seja, está acompanhada dos pais, não precisa de autorização, pois ela já estará com os seus responsáveis legais, então não há problema algum. Item 1. De ascendente ou colateral maior até terceiro grau, comprovada documentalmente o parentesco, ou seja, tio, avô, irmão maior de 18 anos são considerados até terceiro grau e podem viajar comprovando o parentesco. Diz a lei aqui que não é necessária a autorização para este caso, mas por de praxe, como eu falo, sempre consulte o conselho tutelar, porque é de praxe as companhias aéreas barrarem, porque é uma criança. E por ser uma criança, tem toda uma questão legal, como no caso de sequestro, onde um pai briga com a mãe, e aí sequestra a criança e acaba não levando, certo? Então, o inciso 2. A autoridade judiciária A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida para 2 anos. Ou seja, a pedido dos pais, você podem falar, olha, meu filho vai viajar, sei lá, vai fazer uma viagem aqui pelo Brasil, um mochilão, ele tem 17 anos aí, vocês fazem a autorização que ele vai tranquilo. Pode fazer aéreo, pega passagem aérea, pega ônibus, ele vai tranquilo por 2 anos, ele pode viajar tranquilamente. Se estiver acompanhado, quando se trata de viagem ao exterior, o que diz a lei? A autorização é dispensável, ou seja, não é necessária, se a criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos os pais responsáveis, aquilo que eu falei, tiver só um responsável, o outro tem que autorizar. Se ele for viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. Como eu falo, a melhor opção é sempre ir no conselho tutelar, que ele vai autorizar da melhor maneira possível. E depois o artigo 85, que sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida no território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiros residente ou domiciliado no exterior. Ou seja, nenhum estrangeiro pode vir aqui sem a sua autorização e levar sua criança, seu menor de idade, não adianta. Está acompanhado de um estrangeiro, ele vai ter que viajar com autorização. Ponto final. Isso é para passagem aérea. Agora, vou fazer um bônus aqui, que é o quê? Como viajar com menor de idade em cruzeiros? Isso é uma dúvida recorrente também, se a criança ou adolescente, menor de idade em geral, pode viajar em uma viagem de cruzeiro, pode viajar de navio. Vamos lá. Menores de idade. O transportador não aceita menores que não estejam acompanhados, ou seja, é expressamente proibido uma criança viajar desacompanhada em um cruzeiro. Então, é menor de idade, vai com os amigos, sem condição, tem que estar acompanhado. Vamos ver o que ele considera como acompanhante, né? Os menores não serão autorizados a embarcar se não estiverem acompanhados de um de seus pais ou de alguém com guarda legal ou qualquer outra pessoa autorizada. Ou seja, de novo, precisa da autorização, melhor opção é sempre ir no conselho tutelar e fazer a autorização para que esse jovem, esse adolescente, essa criança adolescente, possa viajar. Passageiros adultos viajam com o menor, são completamente responsáveis pela conduta e comportamento deste. Os menores não podem pedir bebidas alcoólicas ou participar em jogos de aposta, ou seja, cassino, criançada não pode entrar. Para consumo de bebidas alcoólicas
E participação em jogos de aposta, quando o itinerário do cruzeiro incluir um porto localizado nos Estados Unidos, essas condições aplicam-se a passageiros com idade inferior a 21 anos, ou seja, mesmo que o acompanhante tenha 20 anos, ou esse adolescente, na verdade, tenha 20 anos, ou seja, no Brasil ele é maior de idade, mas nos Estados Unidos ele é considerado como menor de idade ainda. Os menores a bordo devem ser supervisionados pelo progenitor ou tutor a todo momento. E são bem-vindas nas atividades a bordo e excursões em terra, desde que o progenitor ou o tutor também esteja presente. Ou seja, levou criança, levou menor de idade, tem que estar junto com essa criança e adolescente sempre. Crianças não podem ficar a bordo se o progenitor ou o tutor desembarcarem, salvo autorização expressa da tripulação. Ou seja, o pai vai fazer uma excursão e vai deixar o filho menor de idade no navio. Não pode. Tem que pegar a autorização da tripulação para que essa criança fique a bordo e os pais, né, o responsável legal, faça essa excursão em terra. O passageiro adulto é responsável perante o transporte, com a obrigação de um reembolso por todos os prejuízos e danos resultantes de qualquer ação ou omissão do passageiro menor a guarda do adulto, ou seja, a criança quebrou alguma coisa, você vai ter que pagar. Passageiros menores são objeto de todos os termos e condições presentes nas condições de transporte, ou seja, eles valem como um passageiro qualquer, só que tem esse plus, né? Que ele está sob a guarda de um outro passageiro. Bem, pessoal, acho que é isso. Basicamente, se ficar alguma dúvida, deixa aí no comentário, não esqueça de dar aquele joinha e de se inscrever no canal, para que eu saiba que tipo de informação mais vocês têm curiosidade. E até a próxima.